Fala galera, sejam bem-vindos ao Fluxcast, nosso podcast semanal, aqui no canal agora no YouTube, gente. Olha que top, velho. Chique demais aqui no canal Chique no último. Juventude Flux. E olha, gente, eu quero dizer que eu estou muito feliz, eu como pastor de jovens aqui da Igreja Batista Esplanada e também aqui admirador dos podcasts, eu estou muito feliz de estar aqui com o Gustavo. É isso aí, galera. Muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, @portacopo no Instagram, todas as redes sociais. Fazer um jabazinho, né? Gente. E agora a gente tem até um braço mecânico. Que é isso? Para gravar fica top, né? Agora e a o trem ficou Carol, sério. né? Oi, a diferença. Oi, pessoal. Apresentação minimalista. Bom, gente, esse aqui é o espaço improvisado que nós estamos ainda, mas, como o Gustavo já citou, gente, isso aqui é muito top, é muito prático usar isso aqui. Então, assim, gente, olha, nós vamos conversar sempre, toda semana, com uma pergunta para a gente conversar, né? Ou então algum entrevistado. Então, vem muita novidade por aí. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, somos.flux. Deixe sua pergunta, um tema que você quer conversar. E também participe aqui no nosso canal. Então, não deixe de seguir e compartilhar com seus amigos. Beleza? Então, vamos lá. Gente, olha, antes também, não posso deixar aqui de citar as pessoas que têm ajudado a gente, né? Isso é verdade. Nossa. O Lucas está ali, na mesa de som, cuidando da edição aqui do vídeo. Gente, Lucas, fera demais. Lucas Andriele, segue ele no Instagram, gente. Pode seguir, é fera. E também a Luísa. Gente, a Luísa está fazendo as artes, que você vê lá no Somos.flux. Tá bruto, viu? Ajudando a divulgação. Sensacional a divulgação. Tem ideias excelentes. Inclusive, incrível. você pode também contratar o trabalho dela. Ó, Então, assim, isso. olha, fera demais, você pode acompanhar lá. vai rolar uma comissão pro Flux? Tô brincando. Você pode seguir ela no Instagram também, tá? It's Luísa, acho que é isso mesmo, Almeida. Então, não deixe de seguir ela, beleza? Qualquer coisa a gente vai deixar os @ de todo mundo aqui na descrição do vídeo. É isso. E, gente, olha, a nossa conversa hoje é em torno de uma pergunta urgente, uma pergunta, assim, que talvez reflita um pouco que tem sido a esfera dos relacionamentos da nossa sociedade, da nossa cultura. E a nossa pergunta que nós pautamos aqui é sobre se os seus relacionamentos, os nossos relacionamentos, são saudáveis? Isso é uma pergunta, assim, tão interessante, que eu já queria abrir aqui para os nossos feras aqui da comunicação e também da interpretação. É lógico que a gente vai fazer isso tudo com a cosmovisão cristã e tal, mas vamos lá, nossos relacionamentos são saudáveis? Bom, nossa, é realmente muito polêmico, né? Porque Verdade. a gente começou a ver aí na internet os relacionamentos, além dos relacionamentos amorosos, também das amizades, né? A gente tem relacionamentos abusivos, o termo tóxico também acabou ficando até meio banalizado. Então, eu acho que esses conceitos acabam se misturando e, às vezes, as pessoas ficam até perdidas para entender do que se trata. E não só isso, mas para perceber os seus próprios relacionamentos. Então, se você está bem, né, se você está conduzindo bem os seus relacionamentos, porque eu acho que às vezes a gente se coloca muito no lugar de vítima, no lugar passivo, em que as pessoas que ditam, né, os relacionamentos, as pessoas que fazem, as pessoas que te ferem, as pessoas que fazem coisas com você e você é ferido e você é aprisionado, né? Então, eu gosto muito dessa ideia de resgatar o nosso poder nisso, né? O nosso protagonismo em determinar como estão os nossos relacionamentos, como a gente tem conduzido, qual que é o nosso papel nisso, né? Já começou de forma muito interessante, né? A gente não para pensar esse tipo de coisa, né? Poxa, começou um relacionamento e deixa ser tocado da forma que quiser, vamos dizer assim, né? Sem levar em consideração se está saudável, se não está. Então é bom a gente voltar a esse lugar de protagonismo, né? É bem interessante. Sim. É muito difícil você ter um relacionamento que flui tão naturalmente e tão belo. Eu acho que são poucas amizades
e depois, né, quando vai se tornar um relacionamento aí conjugal, enfim, que flua tão naturalmente. Geralmente é um relacionamento que passa por manutenções. Então você tem que estabelecer limites. Você coloca até onde a pessoa pode ir. Você mostra, você ensina para a pessoa como você gostaria de ser tratada, o tratado, né? Como que funciona o respeito. Então isso é muito interessante. Top demais. Tem alguma coisa para falar depois disso? Acho que não, né? Pode encerrar o podcast aqui. Realmente, gente, Carol, olha, até parece. o poder de síntese que ela tem, gente, assim, eu acho que já deu, né? Raro, já hein, meu acabou. amor, você perder as palavras. Muito raro. Mas eu sei que você consegue. Tá elogiando, você vê que beleza. Pior que eu gente, consigo mesmo. Que jeito carinhoso de eu não paro, elogiar. não, Gente, aí muitas pessoas podem ouvir isso e achar que é tóxico, né? Mas é a nossa forma de lidar e tá tudo certo, né? Aí eu acho muito tóxico, cara. Aquela com o negócio ameaçando aqui. Não, mas então, cara, eu acho que existe uma linha muito tênue, muito tênue, porque é muito raro, principalmente, eu acho, na nossa sociedade moderna, a gente encontrar pessoas que, de fato, buscam relacionamentos sem um interesse por trás disso, sabe? Um interesse que eu falo assim, eu vou me relacionar com essa pessoa porque ela vai me trazer isso em troca. E não aquele relacionamento tipo assim, eu vou me relacionar com essa pessoa porque eu acredito que talvez eu possa ter algo para poder oferecer para ela. Sim, então, assim, óbvio que não é daquele nível de prepotência que, cara, eu sou um semideus e eu posso oferecer a essa pessoa a mudança da vida dela. Não é isso, mas é tipo assim, talvez eu possa ser alguém que vai fazer diferença na vida dela, assim como ela pode fazer diferença na minha vida. E não aquela coisa assim, vou colar nela porque você sabe, né? Tem uma influência aqui, talvez eu consiga alcançar, subir uns degrauzinhos mais rápido, se eu colar junto e não sei o quê. Então, assim, eu acho que é muito difícil, porque a gente já está muito inserido nessa cultura de relacionamento e networking em prol de algo que você tem, do seu objetivo, sabe? Na verdade, em prol do seu objetivo pessoal, sabe? Entendi. E, assim, é muito interessante isso, porque você vê um jogo de interesse muito feio, né, cara? Tipo, em qualquer lugar, cara. Isso lugar. Não é só, isso não é privilégio da igreja ou, sei lá, do universo business. Não, cara, isso é na vida como um todo, desde a escola, desde quando você é pequeno. Você vai ver menino, tipo assim, tentando colar com um grupinho que às vezes tá mais, mais bem relacionado para poder se posicionar de uma forma mais legal, entendeu? Ou às vezes você vai ver pessoas se relacionando com outras por causa de um interesse em comum delas, para poder elas se elevarem, enfim, não sei. Mas é algo, muito pelo interesse e pouco pela troca, tá ligado? Pela troca real. Poxa, isso é muito interessante, porque quando você citou a questão da criança, ou então na infância, né, uma coisa assim, você às vezes pode participar de um grupo que talvez você não concorde com tudo que está acontecendo ali, mas eles mesmos impõem para você, olha, para você andar com a gente e tal, você tem que ser assim. E às vezes você não quer ser daquele jeito, mas você anda daquele jeito, tem ações da forma como eles mandam para ser aceito. Então, talvez, assim, isso não é um relacionamento saudável, né? Obviamente. Não. Mas, assim, como é que as pessoas podem perceber isso e realmente assumir esse protagonismo de falar assim, não, olha, eu não quero isso. Eu não quero ter esse tipo de atitude, esse tipo de ação. O que precisa acontecer para que caia na real, vamos dizer assim, né? Eu acho que tem tudo a ver com a nossa formação como humanos, né? A gente precisa de um tempo, e cada um tem esse tempo para ir formando, para ir entendendo quem você é, exato, as coisas que você gosta, e você conseguir se impor com a educação quando você discorda de alguém, né? Eu acho interessante isso. O que está dentro da normalidade, né, de um relacionamento normal? Porque fica parecendo assim que
Os relacionamentos tóxicos são todos aqueles que te fazem mal e te fazem infelizes. Sim, sim. Mas como que funciona isso, né? Porque eu acredito que seja normal, por exemplo, no relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, entre namorados, casados, enfim, coisas ruins, né? Erros, coisas que fazem parte da humanidade. Então, o fato de você discutir com alguém, de você discordar, né? Essas coisas ruins, elas fazem parte e não são necessariamente tóxicas. Quando que isso vai se tornar algo ruim? Exatamente. E aí entra uma questão que eu acho que é polêmica aqui, eu acho que para todo mundo. Existe também aquela terminologia, mas na verdade reflete exatamente o que é o relacionamento, que é aquele relacionamento que, eu vou dizer assim a palavra, né? É um relacionamento abusivo. E essa palavra parece um palavrão, né? A gente ouve isso lá fora, esse tipo de concepção, de conversa, e às vezes não dá aquele estalo assim, poxa, isso acontece realmente. Mas quando a gente vê, a ponta do iceberg, né? Que é um cara ou uma mulher que agrediu o seu namorado ou esposa, enfim, que para mim esse é o ponto final do relacionamento abusivo, né? E a gente não tem aquele estalo assim, poxa, isso é um relacionamento abusivo que começou com uma coisa pequenininha, não, você não pode sair sem minha presença, você tem que ficar aqui em casa, você tem que estar comigo, não, sua família agora não. Então, assim, como é que é essa parada do relacionamento abusivo para vocês, assim? Cara, é complexo, né, a gente definir isso, porque a gente pode pensar de diversas maneiras diferentes. Por exemplo, algo que eu entendo e, assim, não sou um estudioso da área, não sou uma pessoa que fica analisando esse tipo de coisa, mas algo que eu penso muito vai de encontro ao que eu falei, vai ao encontro, na verdade, ao que eu falei no início, que é para mim, quando você abusa do poder que você tem, é quando você coloca o seu interesse puro e simples mesmo, na frente não do interesse, mas na frente do indivíduo com quem você está falando. Sim. Não é do interesse dela, é a frente dela, do ser dela. Vou te dar um exemplo. Um pai e uma criança. Às vezes a criança quer fazer algo que é prejudicial para ela. E o pai utilizar da autoridade dele para não deixar com que aquilo aconteça, isso não é um abuso de poder. Porque, na verdade, o pai não está fazendo aquilo para a criança porque ele quer que ela não faça aquilo. É porque aquilo é melhor para ela. Mas a partir do momento que, vamos supor, a criança ela gosta de um desenho. E esse desenho é completamente inofensivo para ela. Inofensivo, assim, em todas as palavras possíveis que você pode imaginar. Imagina a coisa mais simples do mundo e tal. E o pai simplesmente fala assim, eu não quero que você veja isso. Sendo que isso não faz mal nenhum para ela. Isso não embora esteja quase, educando e tal, mas... É próximo do nulo, vamos falar assim. E o pai simplesmente não quer porque ele não gosta. Isso é um abuso de poder. Porque tudo bem que ele tem uma autoridade sobre a criança, mas ele... Por que ele está fazendo isso? Isso não faz sentido, não interfere em nada no desenvolvimento da criança. Por exemplo, são exemplos, suposições. Eu não sou pai, eu não sei como é que é ter filho. Muita gente vai falar que às vezes, mas você não sabe qual que é a realidade, não sei o quê. Mas o que eu quero dizer é dar um exemplo, porque às vezes quando a gente vai passar por um relacionamento de um homem e uma mulher, que já são velhos e tudo mais, é um pouco mais complexo da gente analisar, porque envolvem muitas variáveis, né? A Carol com certeza vai poder falar muito melhor para a gente, porque ela lida diretamente com isso, né? Dentro do consultório, diariamente, né? Eu acho que isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Sim, sim. Então, eu acho que a gente tem que pensar em 2 pontos principais. A primeira coisa é que, de fato, né, os relacionamentos abusivos não acontecem só entre homens e mulheres, né, entre um casal. Ao contrário do que a maioria pensa, existe sim
agressão de mulheres contra homens, apesar de que o contrário é muito mais prevalente, né? Então, existe um número infinitamente maior de mulheres que são abusadas, né, por seus companheiros, mas a gente tem uma gama imensa de relacionamentos abusivos, né? Como a gente já falou aqui, entre familiares diversos, entre amigos e tudo mais. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina e tudo acontece muito debaixo dos panos, sabe? Assim, geralmente não é uma coisa assim que chama atenção, que é escandalosa. Pode chegar nesse ponto, né? Mas geralmente quando já está uma situação mais grave. E a outra questão é as características desse relacionamento. Então, a violência, ela é um dos tipos, né, de característica que acontece nesse relacionamento. E dentro da violência, a gente tem vários tipos de violência, né? Então, a gente tem a violência psicológica, né, através das humilhações, daquele controle, daquela manipulação por conta de ciúmes, né, ou mesmo xingamentos, ofensas. A gente tem a questão da violência moral, que tem a ver com as ameaças, né? Tipo assim, que você pode fazer, eu vou divulgar fotos suas comprometedoras, ou você inventar mentiras a respeito da pessoa, difamar, caluniar. Isso é uma violência moral. Até mesmo, tipo assim, ficar ameaçando, poxa, ó, se você for para esse lado aí, eu vou terminar o nosso namoro, por exemplo, né? Tipo, fazer uma chantagem emocional. Sim, isso é muito sério, né? E, inclusive, não é uma coisa muito incomum na igreja, não, né? Tipo assim, entre as amizades, por exemplo, você tem uma decepção e aí começam as fofocas e as coisas, você não sabe o que é verdade, o que é mentira. Eu falo porque eu já passei muito por isso, assim, quando era mais nova, assim, sempre tinha uma fofoca e tinha que desmentir, era uma confusão. Sim, sim. Né? Às vezes nem era comigo, era com outras pessoas, eu ficava sabendo, gente, que lereia que é essa, né, e tudo. Então, a gente não tem ideia do quanto isso é sério, isso é muito sério, porque isso pode comprometer a imagem de alguém, né, por muito tempo. Aí a gente, muito, né, na verdade. Aí a gente tem a questão da violência patrimonial, que tem a ver com os bens financeiros, né? Então, o fato de você controlar o dinheiro da outra pessoa, o que ela gasta ou não, enfim, ela não tem essa liberdade. A gente tem aí até chegar no cúmulo, né, da violência física, então, no empurrão, né, num tapa, ou que seja, né, qualquer tipo de violência nesse sentido. Tem a violência sexual também, né, que às vezes é até o caso de forçar uma relação sexual. Isso acontece dentro do casamento, né? Sim, às vezes uma relação sexual não consentida. Então, realmente isso é muito sério. Então, assim, várias outras coisas que a gente pode citar aí, de possessividade, o fato de você isolar a pessoa das outras, de querer aquela pessoa só para você, né? Uma intolerância também, falta de compreensão. Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver com o respeito, né? Assim, com você enxergar a pessoa como um outro alguém que é diferente de você, que tudo bem a pessoa discordar de você, desde que isso seja feito em amor, né? Com total tolerância e respeito e consideração. Então, isso é muito possível, né, de fazer. Sim, sim. Mas eu acho que, às vezes, a gente não consegue seguir isso por motivos egoístas, né, como a gente estava conversando aqui mais cedo. São motivos egoístas. Você se coloca como uma pessoa que precisa das suas necessidades supridas, né? Então, não importa qual o limite. O importante é que você se sinta bem, né? Que você tenha a sua carência atendida, que você tenha a atenção daquela pessoa. E isso é muito grave, muito sério. Isso é um adoecimento, né? Que precisa de cuidado. E olha, eu fico pensando muito na questão da família, por exemplo, né? É tipo assim, tem alguns casos, né? Em que a família às vezes avisa, poxa, olha, não vai não, ó,
tem uma coisa aqui que a gente não está concordando nesse relacionamento seu de amizade ou de namoro, enfim. E chega ao ponto da pessoa não percebendo, tipo assim, rejeitar a família, tipo, não, eu não vou considerar a fala do meu pai e da minha mãe, porque eu amo muito essa pessoa, independente do que eles pensam. Então, a gente cai numa situação, nós que acompanhamos situações assim, de tipo, o que eu posso aconselhar, como é que eu posso mostrar para ela, pelo menos um sinal do que está acontecendo, sabe? E isso é tão difícil, né, de você comunicar, de trazer a reflexão da pessoa. Precisa de um exercício, como você disse, né, de conhecer a si mesmo, do que realmente gosta, de como quer ser tratado e cuidado. E, cara, é muito relevante esse tema, por exemplo, de relacionamento abusivo, né, como a gente está dizendo. Então, será que nossos relacionamentos têm sido saudáveis ao ponto de percebermos que não é abusivo, sabe? Então, assim, o que vocês imaginam assim, de sinais que podem, sei lá, trazer a gente para a memória, poxa, esse aqui não está sendo de acordo com o que eu quero, com o que eu gosto? Tem algum sinal, alguma coisa assim que a gente pode falar e tal, alguma coisa assim? Tipo, gosto de vocês falaram, questão de humilhação. Acho que seria bem interessante, né? A pessoa ser humilhada, a gente perceber, né? Olha, poxa, por que eu estou sendo humilhado nessa situação aqui? E tipo, coisa simples, uma fala. Tem algum outro sinal que a gente possa perceber, assim? Cara, o que eu penso é o seguinte, quando você tem uma amizade com alguém, você namora, você é casado com alguém, quando você tem um relacionamento, principalmente nesse sentido, o mais importante não é que você saia em vantagem de ninguém. Uma amizade não é para ninguém ter vantagem. Não é business. Porque às vezes o business te leva a querer ter lucros em cima de uma negociação, coisa do tipo. Mas um relacionamento, nesse sentido, ele não é business. Exato. Você entendeu? Então, tipo assim, eu parto do pressuposto que se eu e você temos uma amizade, e nessa amizade eu só levo vantagem em cima de você, a gente não tem uma amizade. Basicamente, é simples, a matemática é básica, tem que ser equalizado. Os dois têm que estar no mesmo nível. Um não tem que estar levando vantagem em cima do outro. Isso não é amizade, isso não é... Da mesma forma, um namoro. O namoro não é para um sobressair pelo outro. Não é para um levar vantagem em cima do outro. Não é. Tanto que, assim, qualquer pessoa que vai falar sobre casamento, que às vezes tem um exemplo de casamento mesmo, ou assim, uma pessoa que é casada há muitos anos, não sei o quê, todo mundo usa uma palavra que é muito brega atualmente, mas que é a base disso tudo, que é renúncia. Exato. Você abre mão daquilo que às vezes você acha que é certo ou que é bom para você por causa do outro. Você entendeu? Porque você não tem uma verdade absoluta, tampouco a outra pessoa. Vocês dois têm que trabalhar juntos para equalizar isso e crescerem juntos. E ponto. Entende? Exatamente. Então, assim, óbvio que existe um buraco muito mais embaixo, mas se a gente pudesse generalizar todos os tipos de relacionamento abusivo dentro da minha cabeça, é basicamente assim, se a pessoa está levando vantagem em cima de você, e obviamente isso não é uma negociação comercial ou coisas do tipo, porque aí, cara, a base do comércio basicamente é essa, né? Óbvio que você entrega uma solução nisso, não importa, mas assim, as pessoas estão vendendo produtos para poder ganhar lucro, básico. Exato. Mas assim, numa amizade, num relacionamento pessoal, interpessoal, para mim é isso, cara. Se é para ganhar alguma vantagem, se é para ter vantagem naquilo, ela vai tentar fazer de tudo para manter, mesmo que a outra pessoa não esteja muito feliz, mas a outra pessoa ela também não percebeu, ou então não quer perceber por considerar tanto esse relacionamento, né? Mas o que eu falo muito é pela sinceridade da amizade. Vamos Sim. falar assim, você quer saber se uma amizade ela é de fato sincera, é você ver se a pessoa que tá, com quem você está, amizade ou relacionamento, né, é sincero, se a pessoa com quem você está se relacionando, ela
às vezes ela simplesmente não está levando vantagem naquilo, ela está disposta a te ajudar sem receber nada em troca. Exato. Entende? Bom, acho que é muito importante a gente não julgar, né? Porque a gente faz isso muito facilmente. Assim, a gente olha para a pessoa que está dentro do relacionamento abusivo e a gente fala todos os tipos de absurdo, né? Que aquela pessoa está ali porque ela quer, porque ela gosta de sofrer, e entre tantas outras coisas terríveis, né? Que a gente não imagina o que a pessoa está passando, assim. Às vezes a pessoa que está ali, ela geralmente está enganada, né? Ela precisa de um esclarecimento, né, sobre o que realmente está acontecendo, porque assim, lógico que essa pessoa, né, que está ferindo, que está sendo a pessoa ruim do relacionamento, ela não é uma pessoa só ruim. Claro que não. Claro que é uma pessoa que tem muitas coisas boas para oferecer. Então ela agride, ela prejudica, ela fala coisas que não deveria, mas ela faz muitas coisas boas também, que fazem com que a outra pessoa fique, né? Nossa, então, às vezes, isso é muito interessante. tem muitas promessas de mudança, né? Tipo assim, às vezes a pessoa, ela reconhece, ela fala, nossa, eu te bati, eu te violentei de alguma forma, mas eu te amo. E a pessoa dá um jeito, né, de mudar aquela situação. E a pessoa que está ouvindo, por amar, ela acredita, né? E ela entende que realmente é real, que a pessoa vai mudar. E assim, tem pessoas que mudam, olha só, assustadoramente tem pessoas que mudam, mas muitas não mudam. Então, assim, eu acho que é muito normal, é difícil julgar, é normal você confiar, né, você não querer abrir mão daquele relacionamento, né? Então, assim, se eu estivesse hoje num relacionamento abusivo, eu acho que o que eu faria é fazer o máximo para tentar não me enganar. Acho que eu tentaria ser muito honesta comigo. O que muitas mulheres, graças a Deus, têm feito. Elas param de romantizar e elas colocam os fatos na mesa. Então, cara, o que realmente está acontecendo? Sem engano agora. O que está acontecendo? Como que eu cheguei até aqui hoje? E se compensa ou não eu me manter nesse relacionamento. E pode ser que ela ainda entenda que não vale mais, ela se decide por abandonar aquela pessoa e ela é ameaçada, ela é chantageada. Então, não é tão simples quanto a gente pensa, né? Não, é. Por isso que eu vejo, assim, como mulheres, principalmente as mulheres, né? Mas todas as pessoas aí que conseguem se livrar desses relacionamentos. É uma pessoa de muita coragem, né? De muita ousadia. Porque realmente não é uma coisa fácil. Porque ficam as marcas depois, né? Então, é algo muito, muito sério que acontece. Aí, como eu estava dizendo, né? O que eu faria também, além disso, é observar o que você falou, que é muito importante, sobre perceber aquelas pessoas que estão mais presentes na minha vida, aquelas pessoas que me amam, que se importam comigo. Então, o que essas pessoas estão falando comigo, né? Será que isso realmente faz sentido, esses conselhos que eu estou recebendo? Essas percepções do relacionamento. Será que é só implicância ou realmente tem fundamento, né? Isso que a pessoa está falando. E achei interessante essa questão que o Gu falou também, sobre você obter vantagem sempre, né? Isso me lembra muito do aspecto bíblico, né? Sobre a gente não procurar os nossos próprios interesses, mas a gente se atentar para a necessidade do outro, né? E quando há uma troca nisso, uma reciprocidade nisso, é maravilhoso, porque você tira o olho do seu umbigo, você olha para o outro e o outro está fazendo o mesmo por você. Isso é maravilhoso. Então, acho que essa aplicação bíblica é muito interessante também. Inclusive, eu até tenho um texto aqui, ó, Colossenses 3, versículo 3, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos vós. Mas essa questão de suportai-vos em amor, é exatamente essa questão de, tipo, ser suporte, né? De realmente, tipo assim, poxa, ele me entende, eu entendo ele, a gente sabe das dificuldades que temos e cada um suporta, é suporte para aquela pessoa.
E, tipo, no relacionamento abusivo, ou então no relacionamento saudável, vamos dizer assim, no caso, no relacionamento saudável, isso acontece naturalmente. No abusivo, já não tem esse tipo de troca, né? Então, esse tipo de percepção, porque sempre um está tendo mais vantagem que o outro. Mas a nossa caminhada para ter um relacionamento saudável, exatamente passa por esse tipo de suporte, esse tipo de compreensão, né? E, tipo, pode ser que realmente, pode ser não, nós acreditamos que há transformação para pessoas que têm esse tipo de dificuldade, que esse tipo de relacionamento, de entendimento, né, de que sempre ela tem que ter uma vantagem, aquele negócio. Então há sim uma transformação, há uma chance de transformação, porque é o Evangelho, que é Jesus, né, que é poder de Deus e pode transformar isso, né, através da renovação da mente, do entendimento. Então, assim, a gente vê que quando a gente aprende também a perdoar, né, a entender também a outra pessoa, a gente percebe que a gente pode ser esse canal de bênção e ser também um suporte para aquela pessoa naquela dificuldade. Então, a gente percebe que na vida cristã e também na caminhada ali dos discípulos e todo mundo, a gente percebe isso o tempo todo. Os discípulos acertando, errando, discípulo cortando a orelha do cara para não deixar Jesus ir, né? No sentido assim, não, ele tem que ficar aqui. E tipo, o próprio Jesus falou assim, olha, não, cara, não é isso. Então, assim, a gente tem que perceber nos nossos relacionamentos diários para onde isso tem caminhado. Será que tem caminhado para uma liberdade ou tem caminhado para um momento de tristeza de uma parte, sabe? Então, eu acho muito interessante quando a gente olha para a Bíblia, olha para o nosso contexto geral e percebe tanto que a gente tem potencial para ter relacionamentos saudáveis, né? Sim. E assim, já acrescentando aqui, indo para o final da nossa conversa, o que vocês diriam então para as pessoas que hoje talvez possam estar passando por algum tipo de relacionamento abusivo? Para encerrar assim, com chave de ouro, e também orientando para como ter relacionamentos saudáveis, né? Cara, eu vou me ater ao meu direito de ficar calado e vou deixar a psicóloga responder. Que detém toda a verdade absoluta e universal, só que não. WandaVision. Que eu tô aprendendo também, gente. Eu sou gente, né? Igual todo mundo. Tenho os meus desafios nos meus relacionamentos, igual todos nós. Mas eu acredito que é um movimento muito importante esse, né, de observar as escolhas diárias que nós temos feito nos nossos relacionamentos, né? Porque são escolhas. Sim. Por isso que eu estou falando que às vezes a gente acha que os relacionamentos acontecem de forma muito natural, mas não é bem assim. A gente escolhe cada detalhe, né, de quem a gente aproxima, quem a gente deixa aproximar de nós, quais os limites que a gente estabelece, né, nas relações. Sim. Então, eu acredito que a gente precisa observar melhor essas nuances, né, dos relacionamentos, sobre quem são essas pessoas que estão perto de você hoje e, mais do que isso, quem você tem sido para essas pessoas. Então, que tipo de pessoa você tem sido na sua família, para os seus amigos, para o seu parceiro ou parceira, né, de vida aí, quem nós temos sido, sabe? Qual papel nós temos desempenhado? A gente tem desenvolvido, né, esses relacionamentos saudáveis ou não? O que precisa mudar? Né? E eu acho bacana porque na palavra a gente tem muitas instruções a respeito de amizades, a respeito de relacionamentos e como tornar isso saudável, sim, né? Sim. Então a gente tem vários exemplos aí, salientando também a questão da comunidade, né? Porque pelo menos nos casos que eu já vi, dificilmente uma pessoa ela sai de um relacionamento abusivo sozinha. Verdade. Então é muito interessante nessa rede de apoio que a igreja, os amigos, elas podem fornecer para a pessoa que está passando por uma dificuldade como essa, né? Então seja você que está nessa situação, saiba que existem pessoas, né, para te apoiar. E se você não está passando, nem sabe o que é isso, nunca viveu uma situação dessa, preste atenção,
né, nas pessoas que estão à sua volta, perceba os sinais, né, seja mais sensível, Sim. né, mais empático de entender se aquela pessoa está talvez pedindo socorro aí nas entrelinhas, né? Sim. Então que nós sejamos essas pessoas também a estender a mão. Que sejamos igreja, né? Amém. Que sejamos igreja, essa comunidade de pessoas pecadoras, mas redimidas pelo sangue de Jesus. A gente vê na Bíblia que nós temos vários princípios de mutualidade, né? E como a gente pode perceber que nós podemos amar uns aos outros, nós podemos nos colocar no lugar do outro ali e realmente perceber a vivência dele, a situação dele. Então, eu vejo que nesse tema de como ter relacionamentos saudáveis, de como perceber se estamos num relacionamento saudável, e eu vejo que nós temos essa chance, né? Eu vejo como uma chance, porque nós sabemos que nós viemos do pecado, nós temos a nossa criação depravada, vamos dizer assim, e nós carecemos diariamente de Cristo, né? Então pode ser que algumas coisas na vida do cristão, por exemplo, podem ter sido realmente convertidas, vamos dizer, usar esse termo aqui, podem ter havido transformação, mas ainda carecem de mais transformação. A caminhada cristã é uma caminhada contínua de transformação, por isso que Paulo diz, renoveis, nunca pare de transformar, de pensar a forma como você tem decidido ou levado seus relacionamentos naquele momento. Então sempre percebam, né, gente, assim, eu coloco nessa situação para mim, sempre perceber de que, poxa, hoje eu posso melhorar nisso, hoje eu posso dizer isso para o meu amigo, porque ele é o meu amigo, ele pode escutar isso. Se eu discordar, eu realmente, olha, eu não concordo com isso, de ter essa liberdade, né, essa liberdade para termos relacionamentos saudáveis. Eu acho que a conversa que tivemos aqui foi muito esclarecedora, pelo menos para mim, e eu acredito também para você que está aqui nos escutando, nos assistindo. Então, eu acho que podemos dizer que em Cristo nós podemos sim ter relacionamentos saudáveis, e nós queremos, aqui é o nosso desejo, né, que você aí na sua casa, você que pode estar passando por algum tipo de dificuldade a respeito disso, que você tenha essa percepção de que você encontra em Cristo a salvação e encontra também a liberdade para que você tenha, sim, relacionamentos saudáveis. Bom, Amém. Esse foi o nosso Fluxcast, nosso 7º episódio. Se você achou relevante, se você achou top essa conversa que tivemos, compartilha com seus amigos, vai lá no Instagram do Somos.Flux e compartilha o post, compartilha esse vídeo aqui, segue o nosso canal, se inscreva. E é isso aí, galera, olha, o nosso desejo é que em tudo a graça do nosso Senhor alcance a vida de vocês. Então, sigam a Cristo, segue o Flux. Um abraço. Valeu, galera. Até a próxima.